Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Vou falar com o do chefe. Esse aqui é melhor. Queridos pais do Senhor Jesus, por favor, abra sua Bíblia comigo, se você pode. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo 2. Leia comigo, por favor, alguns versículos. O primeiro versículo é o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Versículo 11, por favor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Versículo 26 a seguir, por favor. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, e as nações serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Eu quero expressar a minha alegria pela oportunidade de estar na nossa sede, na nossa igreja mãe. A minha gratidão pela vida dos nossos pastores, o meu pastor presidente, pastor Darlan, pastora Gisele, pela oportunidade que é dada a mim, a minha família, minha esposa, meus filhos, para servirmos a Deus nesta igreja com o louvor e a pregação da sua palavra. Eu quero falar aos irmãos, subordinado ao tema, nos versículos que nós lemos repetidamente, lemos ao que vencer, ou seja, há uma promessa liberada aos vencedores. Eu poderia, se tivéssemos tempo, ler em cada conclusão de cada carta para as 7 igrejas da Ásia, no tempo de João, Ásia, no nosso tempo, a atual Turquia, há uma promessa do Senhor ao vencedor. Em Apocalipse, nós temos uma separação entre justos e ímpios, entre a verdadeira igreja e a falsa igreja. Apocalipse é a revelação da pessoa de Jesus Cristo, revelação que o Pai deu através de João, para que possamos compreender com mais profundidade a autoridade de Cristo, o governo de Cristo. Apocalipse, sendo a revelação das glórias de Cristo, é ao mesmo tempo uma revelação da derrota de Satanás. Deve ser esse um dos motivos pelos quais o inimigo impede que muitos crentes fujam da leitura e do estudo sistemático desse livro. Embora esse é o único livro na Bíblia que promete bem-aventurança, mais que feliz é
aquele que ouve e lê as palavras do Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A cada igreja foi enviada uma mensagem conforme sua necessidade, conforme as características da cidade onde aquela igreja estava inserida. E talvez alguns dentre nós podem pensar que essa mensagem direcionava simplesmente àquela igreja a qual a carta foi endereçada. Mas não, porque no final de cada mensagem para cada igreja nós lemos: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. As repreensões de Deus a cada igreja ainda são repreensões de Deus para as igrejas atuais. O Deus que falou com cada igreja em suas respectivas cidades, em Apocalipse 2 e 3, é o mesmo Deus que ainda fala com o seu povo. Cada pastor aqui presente, ao meditar nesses textos e fazer a conexão com a sua congregação, entenderá que cada dificuldade que os anjos dessas igrejas, os mensageiros destas igrejas enfrentavam, também estas dificuldades são enfrentadas hoje em suas igrejas locais. Devido tempo, eu quero deter-me apenas nas promessas de Deus aos vencedores no capítulo de número 2. Se temos os vencedores, é porque temos aqueles que são os perdedores. Se temos os que vencem, temos os que perdem. E no Apocalipse, os que vencem são aqueles, conforme diz o capítulo 3, versículo 27, são aqueles que, capítulo 2, versículo 27, são aqueles que vencem como Jesus venceu. São aqueles que recebem de Jesus como Jesus recebeu do Pai. Capítulo 3, versículo 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai. Apocalipse também diz que os vencedores vencem pelo sangue de Jesus e pelo seu testemunho. E Apocalipse diz que é o Cordeiro quem vencerá todos os inimigos de Deus, do seu Filho eterno Jesus Cristo, da palavra e da igreja. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra é que a igreja é chamada de um povo vencedor. Logo, enquanto eu disser na minha pregação sobre o que vencer, o vencedor, está provado que na Bíblia, principalmente no Novo Testamento e mais enfaticamente no Apocalipse, vencedor é aquele que depende do sangue do Cordeiro, é aquele que depende do poder da palavra, é aquele que se submete ao senhorio de Cristo. Porque antes de dizer que há vencedores na igreja, nós lemos: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz. Antes que a promessa chegue a mim, me declarando vencedor, me colocando numa posição de vencedor, esta promessa me submete a ouvir a voz do Espírito de Deus.
Resumindo, só vence quem depende do sangue de Jesus, não é pelas suas obras, é pela obra dele, logo é graça. Só vence quem depende da palavra, só vence quem faz parte da igreja do Senhor, porque aquele que vencer só é uma promessa dada depois de toda a mensagem para uma igreja local. E por último, só é chamado de vencedor aquele que ouve o Espírito de Deus. Qual é o resumo? O vencedor no Apocalipse é o dependente da graça. O vencedor nessas cartas dos capítulos 2 a 3 é aquele que se humilha diante do senhorio de Cristo, do poder das Escrituras, aquele que se entrega totalmente na dependência do Espírito Santo. A promessa ao que vencer, no capítulo 2, é falada aos irmãos da igreja em Éfeso, nos versículos de 1 a 7. Depois, temos uma segunda promessa à igreja de Deus em Esmirna, versículos 8 a 11. E depois, tem mais uma promessa aos vencedores da igreja em Pérgamo, versículos 12 a 17. E por último, a promessa aos vencedores da igreja de Deus em Tiatira, versículos 18 ao versículo 29. A igreja em Éfeso precisa esforçar-se para ser vencedora, voltando a praticar as primeiras obras que a faria voltar ao primeiro amor. Nós temos na igreja em Éfeso pelo menos 9 qualidades explícitas. Versículo de número 2, Jesus diz àquela igreja: conheço as tuas obras, teu trabalho, tua paciência, que não podes sofrer os maus. A expressão sofrer aqui é tolerar. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3, sofrestes, tem paciência. A expressão paciência aqui é perseverança. Trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Aqui nós temos 9 qualidades explícitas da igreja em Éfeso, mas são qualidades de ações, obras, trabalho. As programações da igreja em Éfeso eram lotadas, eram completas, era uma igreja ativa. Ainda temos mais uma qualidade, eu consigo identificá-la no versículo 6. Vocês odeiam as obras que eu também odeio. A igreja em Éfeso, ela tinha ódio pelo que Jesus odiava. Isso é legal, mas ela é exortada. E a exortação a Éfeso está no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aqui está a base que sustentaria não somente as obras da igreja em Éfeso, mas a própria igreja em Éfeso, porque o amor é a base do cristianismo. O amor é o centro do evangelho, até porque o nosso Deus é amor. Se é que podemos falar assim, o primeiro gomo do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5 é o amor. E quando Paulo começa a tratar sobre os dons, na primeira carta aos Coríntios, capítulos 12 a 14, no capítulo 12 ele fala dos dons, no capítulo 14 ele fala dos dons, mas no capítulo 13, que fica entre o 12 e o 14, ele fala do amor. O capítulo 13 é dedicado àquilo que me faz ser, e não apenas ter os dons. Então a conclusão que temos na leitura de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, de 12 ao 14, que apesar dos dons do 12, e apesar dos ministérios do 14, sem o amor do 13, ainda que eu tenha perante os meus irmãos, eu nada sou perante Deus.
Esta igreja está sendo exortada a voltar a fazer as coisas com amor. Ela tem muitas obras, ela tem teologia, ao ponto de envergonhar os falsos apóstolos no versículo 2. Ela tem zelo pela verdade, porque ela odeia as obras que Jesus odeia. Mas Jesus percebe que os que cantam nela, cantam para aparecer. Os que pregam nela, pregam para aparecer. Os que fazem nela, fazem para competir. Jesus percebe que falta amor pela glória dele, falta saudade pela presença dele, aquele fervor do início. E ele mostra que amor no reino de Deus não é sentimentalismo, é o modo em que se faz. Versículo de número 5: lembra, pensa, reflete, medita, volta aqui dentro primeiro, para depois voltar com atitudes. Lembra de onde caíste, lembra da posição que você tinha quando me amava com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Então, o texto está dizendo nas entrelinhas que sem amor eu sou um pregador caído, sem amor eu sou um pastor caído. Minha igreja sem amor, e quando falo minha, eu uso a mesma expressão de Paulo, minha no sentido de cooperação, ligação, conexão. Quando eu digo minha igreja, minha geração, meus irmãos, lembra de onde caíste. Não é adultério, não é prostituição, não é escândalo, é falta de amor. Lembra de onde caíste. Primeiro, lembra. Segundo, te arrependa. Isso aqui não é texto para ímpio, pastor Darlan, pastor Leandro, pastora Gisele, é para a igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao anjo da igreja em Éfeso. Isso aqui não é para ímpio, é para nós. Arrepende-te de não perdoar, arrepende-te de tuas mágoas, arrepende-te de tuas calúnias, arrepende-te de tuas durezas, arrepende-te da falta de amor. Volta, igreja, à essência do evangelho. A igreja é quem precisa voltar. Jesus não está mandando o desviado voltar, ele está falando com a igreja. Jesus não está mandando o ímpio se arrepender, ele está mandando a igreja se arrepender. Pratica as primeiras obras, senão, brevemente, sem demora, quando você menos esperar, virei a ti e tirarei o teu castiçal. Sabe o que é isso? Você vai deixar de brilhar, vou apagar seu brilho, você vai deixar de ser reconhecida como igreja, porque no capítulo de número 1, versículo 20, os 7 castiçais apontam para as 7 igrejas, e Jesus está dizendo: se você não ama, eu apago o teu brilho. Essa igreja que foi exortada, agora aos remanescentes nela, recebe uma promessa. Versículo 7: ao que vencer, eu vou lhe dar a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Por que eu falo primeiro sobre a advertência? Porque isso é evangelho. Antes da promessa vem a advertência. É por isso que não existe evangelho sem lei. Para se conhecer o evangelho, tem que se conhecer a lei. A lei revela quão miseráveis somos, pobres, cegos, nus, inimigos de Deus. Quando você entende que a lei é um espelho que mostra sua pecaminosidade, sua depravação, aí entra a mensagem do evangelho. Isso é evangelho. Por isso nas cartas temos a exortação de Cristo, e agora nós temos o consolo, temos a promessa. Agora olha o que Jesus diz: quem vencer,
quem retroceder, quem se arrepender, quem voltar a amar, eu vou lhe dar a comer da árvore da vida. Lembra de onde caiu. E se você fizer isso, isso te declara vencedor. Essa promessa nos remete ao Gênesis capítulo 3, onde pela escolha da árvore errada, Adão foi proibido de comer da árvore certa. Adão escolheu a árvore errada. Por causa de sua escolha errada, o acesso à árvore certa lhe foi fechado. E aqui em Gênesis capítulo 3 temos a maldição pela escolha de Adão. Mas em Apocalipse capítulo 2, a maldição do Éden é anulada. Adão perdeu acesso à árvore da vida, à imortalidade, e agora, pela obra de Cristo, depois que seu sangue foi derramado, e a gente pode crer na salvação que Ele nos oferece, Ele diz: o acesso que estava bloqueado agora está aberto. E quem vence pelo meu sangue se alimenta da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso é chamado de céu. Paulo chama o paraíso, 2 Coríntios capítulo 12, ele diz terceiro céu. Jesus disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Se essa árvore é do paraíso de Deus, o texto está prometendo que ao vencedor ele ganhará, lhe é liberado, lhe é prometido um alimento, uma força, uma energia, uma vitalidade celestial. Adão perdeu porque confiou em si mesmo. Vencedores são aqueles que só confiam no último Adão, Jesus de Nazaré. Alguém disse que por trás da árvore da vida tem outra árvore, é o madeiro da cruz, onde Jesus morreu em nosso lugar. Agora, nós temos a segunda carta à igreja em Esmirna. Essa igreja não recebe uma advertência, essa igreja recebe um consolo. Porém, o que Jesus pede dessa igreja é que ela continue perseverante, porque no versículo 10, o diabo vai lançar alguns dos crentes na prisão. Alguns seriam tentados, atribulados, e outros morreriam. Essa igreja não tem uma expressão de juízo de Jesus dizendo: virei contra ti, tenho isso contra ti, porque é uma igreja sofredora. A mais próspera, Jesus manda voltar. A que mais cresce diante dos homens, aquela que tem as riquezas materiais da sua cidade, Jesus diz: porque você se deixou influenciar, você precisa se arrepender. Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Mas a igreja sofredora, Jesus simplesmente diz: é fiel até a morte. Você já foi fiel até aqui, você já venceu até aqui, mas seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus está falando a essa igreja é que, por permissão de Deus, o diabo pode chegar a matar alguns crentes. Eu estou na dispensação da graça, eu estou no Novo Testamento. Pela ação demoníaca nesse mundo caído, quebrado pelo pecado, existem situações complexas que crentes podem morrer.
podem ser assassinados. Deus, em sua soberania, Ele sabe do que faz. Ele não simplesmente decreta, Ele também permite. Mas de uma coisa nós temos certeza, e foi Jesus quem disse: não tema o homem que pode matar o corpo, mas na alma ele não toca. Na alma dos salvos o diabo não tem acesso. Dói, vai doer, Esmirna. Vocês vão chorar, vocês vão sofrer, mas escute a promessa para o vencedor. Versículo 11: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia! Alguns de vocês, pela perseguição, serão atribulados, serão acorrentados e serão assassinados, mas não é o fim. Se vocês vencerem na perseverança, o dano da segunda morte, que no Apocalipse, segunda morte é separação eterna de Deus. Segunda morte é a morte eterna, é a perca total do acesso às coisas de Deus. É mais do que a morte espiritual. Se fosse a mesma morte espiritual, o Senhor não exortaria a igreja em Sardes a ser vigilante, a se arrepender e a buscar a vida de Cristo. Morte espiritual, pelo poder do Evangelho, pelo amor da igreja, um louvor ungido, a palavra pregada, a pessoa recebe vida. Agora a morte eterna, irmão, é lago de fogo. Morte eterna, irmão, é depois da morte, segue-se o juízo. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Guarde isso, eu preciso ganhar tempo, preciso de sua atenção, mas sei que estou pregando para um povo pentecostal. Todo ser humano tem a chance de viver duas vezes, melhor dizendo, nascer duas vezes e morrer duas vezes. Vou repetir, galeria: todo ser humano tem a oportunidade de nascer duas vezes e morrer duas vezes. Como assim nascer duas vezes? Nascemos pela ação dos nossos pais, primeiro nascimento, estou falando da igreja agora, e nascemos pela ação do Espírito em nosso interior. Regeneração é o novo nascimento. Aleluia! Aqui nós já temos os dois nascimentos, mas também o homem tem a chance de viver duas vezes. Ele vive sua vida comum, ele vive para Deus, mas ele também tem a chance de morrer duas vezes. Ele morre fisicamente, quando a alma sai do seu corpo, e ele morre eternamente, quando ele sai para sempre, excluído para sempre da possibilidade de ser salvo, do caminho da palavra, do caminho do evangelho, do caminho da igreja. Agora, isso aqui é só para a igreja. Quem nasceu uma vez vai morrer duas vezes, mas quem nasceu duas vezes, se morrer, morre uma. Quem nasceu só uma vez vai morrer duas, mas quem nasceu duas, se morrer, só morre uma. Vou repetir porque isso é pedagógico. Quem só nasceu uma vez vai morrer duas, mas quem nasceu duas vezes, repito, se morrer, destaco, se morrer, só vai morrer uma. Nasceu do pai e da mãe, mas não confessou Jesus, vai morrer fisicamente e eternamente, lago de fogo. Nasceu do pai e da mãe e nasceu de Jesus, se morrer, quando a trombeta tocar, ressuscita com
corpo transformado. Aleluia! Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17: o mesmo Senhor descerá no céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois de nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles. Eles quem? Os que acabaram de ressuscitar. Pode ressuscitar primeiro, mas não sobe primeiro, vai subir todo mundo juntinho, unidade até no arrebatamento. Subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Irmão, quantos missionários a cada 3 a 5 minutos morre um crente no mundo por não negar o nome de Jesus? Mas no dia do arrebatamento serão ressuscitados, transformados, arrebatados juntamente com a igreja que não passou por essa morte física. Eu não sei se você está entendendo isso. O que o Espírito está dizendo é: receba a vida de Deus, receba avivamento de Deus, receba a força de Deus. Em nome de Jesus nós repreendemos esse sentimento de morte, de perca, de derrota, essa visão de sepultura. Saia daqui cantando: minha esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. Quem ainda tem essa esperança pode glorificar o nome de Jesus. Não sofreremos o dano da segunda morte, porque em Jesus somos mais que vencedores. Aleluia! Irmão, a segunda morte é total separação de Deus. Eu começo e você conclui. A segunda morte é o quê? Ficou feio demais, corta isso na filmagem, Tônio. A segunda morte é o quê? Total separação. Mas olha a promessa para a igreja, Romanos 8, a partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação não separa, a angústia não separa, a perseguição não separa, a fome não separa, a nudez não separa, o perigo não separa, a espada não separa, a morte não separa, a vida não separa, os anjos não separam, os principados não separam, as potestades não separam, o presente não separa, o futuro não separa, a altura não separa, a profundidade não separa, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! A graça que atrai é a graça que sustenta. A graça que atrai é a graça que sustenta. Primeiro Jesus disse assim: só vem a mim quem o Pai trouxer, só vem a mim quem o Pai o atrair. E depois ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Oh meu Deus, eu sinto Jesus nessa palavra. Mas pastor, eu estou fraco, Ele te fortalece. Pastor, eu caí, Ele te levanta. Pastor, eu já desisti, Ele te renova. Mas o dano da segunda morte, a igreja não passa, a igreja não sofre. Isso aqui é para quem vence pelo sangue do Cordeiro. Terceiro lugar, a igreja em Pérgamo. Meu Deus do céu, a igreja em Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada
de 2 fios. E no versículo 13, como ele disse para Éfeso: eu conheço as suas obras. Onde você está também o trono de Satanás, o governo que se opõe à igreja, culto ao diabo, que compete com o verdadeiro culto do Senhor. A essa igreja, o Senhor diz no 14, só falta mais uma para a gente concluir a mensagem. Versículo 14: tenho algumas coisas contra você. Tem gente lá que segue a doutrina de Balaão, ou seja, uma falsa doutrina, falsos profetas que cooperam para o tropeço da igreja, para a queda da igreja, para o não desenvolvimento da igreja local. E Jesus se levanta contra esses. Essa doutrina de Balaão também está aí no versículo de número 14. Faz com que o povo praticasse os mesmos pecados que a nação de Israel também cometeu por influência de Balaão: idolatria e fornicação, imoralidade sexual. Pastores, ministros, profetas que não pregam santidade, não abrem as cartas, não abrem as pregações de Jesus, não pregam conforme o próprio Deus instruiu Moisés antes da queda. Deus fez macho e fêmea, fazendo ali a base para a sociedade, a família, o sustentáculo de uma sociedade. Os pregadores que evitam esses textos, estas pregações, ou fazem vistas grossas para a imoralidade sexual em suas igrejas locais, estão se submetendo à doutrina de Balaão. O Senhor diz no versículo 15 que ainda tinha gente naquela igreja que mantinha a doutrina dos nicolaítas, e um dos seus ensinos era: deixa o corpo fazer o que bem quiser. Mesma doutrina que tentou entrar na igreja em Éfeso, mas a igreja em Éfeso tinha muitos teólogos. A igreja em Éfeso foi formada por Paulo, Timóteo e João. Ela não se deixaria levar por falsos apóstolos. A doutrina dos nicolaítas era odiada. Mais ainda, versículo 6, as obras dos nicolaítas era odiada na igreja em Éfeso. Só que na igreja em Pérgamo, os irmãos gostavam da doutrina dos nicolaítas, que se assemelha ao pecado da doutrina de Balaão. O que importa é o seu dinheiro. Se você está ofertando, dizimando, fazendo campanha, levando seus envelopes e sustentando os seus falsos profetas, viva na sua vida de pecado. Os nicolaítas faziam parte dessa doutrina da sabedoria oculta, e que o seu corpo precisa sentir os prazeres para que a alma não ficasse afligida. Aí Jesus diz a essa igreja: se arrependa, eu virei contra ti. Jesus está dizendo que ele vem contra uma igreja. Não é o capeta, não é o governo satânico, não é as ideologias, é Jesus que está dizendo: eu virei contra estes e batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, onde tem falsa doutrina, qual é a missão da igreja? Se lá em Pérgamo tem a falsa doutrina de Balaão e dos nicolaítas, qual é a espada de Jesus? A palavra. E Jesus diz: eu virei contra você com a minha palavra. Haverão pregações que dessa tribuna virão contra mim. Haverão pregações que do púlpito de sua igreja irão contra você. É a palavra cortando de meu interior toda ligação com as heresias dessa geração, com o meu pecado de estimação. Virei contra ti com a espada da minha boca. Depois da advertência vem a promessa para os vencedores, que abrem mão da doutrina de Balaão, que abrem mão da doutrina dos nicolaítas. Versículo 17: ao que vencer,
darei a comer do maná escondido. A primeira vez que você vê maná na Bíblia, Êxodo 16, o povo está com fome, Deus envia maná, mas algo extraordinário aconteceu. Teve um tempo que o maná deixou de cair. Quando? Quando eles entraram na terra prometida. Agora eles já estão num ambiente que pode plantar e colher. Na liderança de Moisés, aproveitando que estou aqui falando a muitos pastores, sob a liderança de Moisés, o povo dizia: estou com fome. Aí Moisés orava, Deus mandava comida. Quando chega debaixo da liderança de Josué, estou com fome. Josué disse: agora tem que plantar para colher. Mudou a liderança, mudou o status, mudou a posição. Só que o memorial do maná o povo não deixou perecer. O escritor aos Hebreus diz que eles, Hebreus 9:4, guardaram, preservaram o maná, e este não apodrecia, porque o que vem de Deus permanece para sempre. Agora, qual é a ligação que Jesus faz com a igreja em Pérgamo? É porque aqui, e sacrifícios da idolatria, versículo 14, ensinava a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Fica comigo, por favor, para que comecem dos sacrifícios da idolatria. Em Pérgamo tinha os cultos aos deuses e aqueles banquetes explícitos de alimentos consagrados a ídolos, e os novos na fé eram confrontados pela sociedade. É isso que é ser crente? Abrir mão da nossa mesa, abrir mão da nossa cultura, abrir mão dos nossos alimentos. E nessa promessa Jesus está dizendo: não fica triste em abrir mão dos alimentos, dos sacrifícios, do paganismo. Enquanto eles se alimentam dessa mesa explícita, tem o maná escondido, tem o maná secreto, tem um alimento que ninguém conhece, que eu vou conceder a vocês na mesa do grande banquete daquele dia. Apocalipse é um livro extremamente simbólico, mas o que Jesus está falando aqui é: eu tenho uma comunhão que ninguém conhece para te dar. Eu tenho um prazer secreto que esses que zombam da igreja ainda não têm. E a outra promessa para o vencedor em Pérgamo está ainda no 17: eu também vou te dar uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Ah, irmão, a minha esposa canta uma música chamada Além do que Sonhei, e muitos irmãos glorificam, choram quando a Luana canta essa canção. Por quê? Porque esses irmãos lembram de onde Deus os arrancou e onde Deus os colocou. Todos que estão aqui sabem que Jesus já fez algo novo na sua vida. Ele te fez uma nova criatura. Ele te deu dons que você jamais imaginaria. Ele te fez voar nas alturas. Ele te dá grandes experiências. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele diz: ao que vencer, eu darei um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, só aquele que recebe. Parece, irmão, parece, eu posso imaginar que ao chegarmos diante do Senhor, haverá uma senha, um código entre você e Ele, entre os salvos e Ele, o meio pelo qual o Senhor nos identificará. Tu já percebeu que tem ímpios que chegam em nossas reuniões e dizem assim: por que quando o pastor fica lá pregando, vocês ficam glória, glória? Por que quando aquela cantora cantou, vocês ficaram chorando e dizendo aleluia? Lembra o jeito que você tentou explicar? O máximo que a gente consegue dizer é isso aqui, é inexplicável. Como é que eu faço para te explicar? É uma presença que nos invade, mas na realidade, irmão, é algo entre você e Ele. É um segredo
segredo que o Espírito de Deus tem só com os santos, só com os salvos. E o máximo que a gente pode fazer é o que Filipe disse a Natanael: eu não vou ficar discutindo teologia com você. Vem e vê, vem cultuar com a gente, vem servir a esse Deus. Eu estou mostrando como que aqui embaixo a gente tem alguns sentimentos que aos ímpios não é revelado. E mesmo assim, Jesus está dizendo, na eternidade vai ter uma experiência só entre você, vencedor, e Jesus. Na eternidade vai ter algo maravilhoso, uma ligação extraordinária, uma identificação plena entre você e Jesus. Isso me faz entender que no céu nós seremos mais gratos do que já somos. No céu cantaremos mais do que cantamos, nos alegraremos mais do que nos alegramos. E essa pedrinha branca, enquanto eu meditava nesse texto, eu vi lembrando da maioria das pregações do pastor que nos é ministrada na ceia. Quantas mensagens de perdão, quantas mensagens de purificação, quantas mensagens de remissão. Quantas vezes fomos chamados: ore, chore, confesse o seu pecado, a igreja te perdoa. O senhor lembra disso? O senhor faz isso sempre na virada do ano. Jesus lava, Jesus santifica, Jesus purifica. Olha esse texto: eu vou te dar, essa pedra é marrom, mas tu imagina uma pedra branca. Eu vou lhe dar uma pedra branca. Jesus está comunicando com eles conforme a cultura, conforme a linguagem do tempo. O que isso tem a ver comigo, pastor Eliseu? Se imagine no tribunal. Você está lá no tribunal. Agora imagine o juiz dizendo aos jurados: os jurados agora tragam suas pedras, porque é pela cor da pedra que se determina se esse camarada, se essa mulher vai sair daqui livre ou condenado. Só que no tribunal, ali em Pérgamo, alguns tinham pedras pretas, outros tinham pedras brancas. E quando os jurados entendiam que a condenação não tinha base, que as provas estavam incompletas, que a pessoa estava livre, o júri começava a trazer pedrinhas brancas, e alguns contra traziam pedras pretas. Quando ele era condenado ou observado pelo juiz, as pedras eram misturadas, comparadas, colocadas em um recipiente, e era contada a maioria das pedras. Se tivesse mais pedras pretas, condenado. Se tivesse mais pedras brancas, absolvido. Se tiver pedra branca, você está livre. Aí Jesus está dizendo: se você vencer, não vai ter pedra preta, porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, não há mais condenação. Se você vencer, dependendo do meu sangue, da minha presença, só tem pedra branca. A pedra branca é: você está livre, está perdoado, está restaurado pelo poder do sangue de Jesus. Alguém se alegra com isso, irmão? A pedra branca é uma simbologia da nossa salvação, da nossa purificação. Se o diabo estivesse agora num tribunal diante de nós, e ele olharia para mim e diria, segundo a Bíblia de Estudo Plenitude, o diabo olharia para mim e diria: Meritíssimo, o Eliseu Rodrigues já cometeu, já quebrou as 310 classes de pecados, e ele colocaria perante mim 310 pedras pretas. Mas de repente se levantaria o advogado Jesus, se levantaria o advogado que deu a vida por mim e por você, e ele diria: se aí tem 310 classes de pecados, aqui eu tenho 8.010 promessas de perdão. Aleluia! As pedras brancas cobrem, são maioria, suplantam
as pedras da condenação, mas essa palavra é para quem vencer. E como é que eu venço, pastor? Dependendo da graça, confessando nossos pecados, buscando a santificação em Cristo, se submetendo às Escrituras. Alguém está entendendo essa palavra, irmão? Eu não posso caminhar para a conclusão se você não estiver pegando essa mensagem. Essa foi a penúltima promessa aos vencedores do nosso texto. Agora nós temos a última promessa, é para a igreja de Deus em Tiatira. E Jesus diz no 19: eu te conheço, mas eu tenho algumas coisas contra você. Isso aqui é estarrecedor. Versículo 20: eu tenho contra ti que tu deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Advertência para a igreja de Tiatira. É muito semelhante à advertência que muitas igrejas e muitos crentes nesse último tempo também precisam receber. Falsas profetisas, falsas ministras, falsas pastoras, mulheres que se dizem ser, mas não são, que se dizem ter, mas não têm. E o primeiro significado do espírito de Jezabel, sabe o que é, irmão? Antes da imoralidade sexual, é a manipulação. Nós que somos pentecostais, damos o espaço para que mulheres profetizem, para que mulheres se deixem ser usadas por Deus, mas nós não podemos enganar a nós mesmos. É mais no meio pentecostal onde mais se levantam as manipuladoras. Elas, pelo dom que têm, manipulam os membros na igreja, manipulam até seus pastores, manipulam os seus ouvintes. Sim, vivem de casa em casa, de porta em porta, de igreja em igreja, não tem raiz, vivem mendigando dinheiro de empresários, dinheiro de gente rica. E as mensagens, as profecias são frutos de fofoca. Eis que vocês estão deixando ela pregar e enganar os meus servos, os santos, enganados pela falsa pastora, pela falsa pregadora, pela falsa profetisa. Tem os falsos apóstolos em Éfeso que tentou entrar, mas a igreja não deixou. Mas a falsa pregadora está pregando em Tiatira. E pastor Darlan, como nós comentamos naquele dia, elas formam discípulos. Pastora Gisele, olha o que diz o texto, versículo de número 22: eis que a porei numa cama. Jesus está dizendo que vai colocar essa mulher numa cama. Por que ele está dizendo que vai colocar essa profetisa numa cama? Por causa do versículo 21: eu lhe dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Aqui nós podemos caminhar por dois significados: a prostituição espiritual, que é agradar a vários deuses sem abrir mão da igreja, sem abrir mão do evangelho. Mas isso aqui, como resultado, tinha imoralidade sexual, a prostituição física para culto aos deuses. As falsas profetisas nunca pregam santidade, nunca pregam arrependimento. E profeta que é profeta, profetiza que é profetiza, prega com a Bíblia aberta, prega o evangelho, fala a verdade escriturística. Agora, meu irmão, as falsas profetisas manipulam e são sustentadas por adúlteros, são sustentadas por prostitutos, porque suas profecias só são bênção, só são vitória, são apenas sucesso. Se abrissem a Bíblia, não falariam tanta mentira para quem tem prazer em ser enganado. Mas essa mulher aqui é tão manipuladora que a Bíblia diz que ela engana os servos de Deus. E esses servos de Deus cometem fornicação e idolatria. Ela, que é uma mulher, uma falsa profetisa, que apoia prostituição, imoralidade sexual, qual é o juízo de Deus para ela? Eu vou te colocar na cama.
Porque se na cama você peca contra mim, é na cama que meu juízo vai te colocar. E olha o que Jesus fala sobre os discípulos dela e sobre os que adulteram com ela, ou seja, os que se submetem à sua doutrina e praticam o que ela apoia e não prega contra. Olha o que Jesus diz: virá sobre eles grande tribulação. O juízo sobre ela é a cama, e o juízo sobre seus discípulos, seus alunos, aqueles que a sustenta, virá sobre eles uma grande tribulação. 23: e vou destruí-los com morte. Jesus está dizendo que vai destruir o sistema da falsa profetisa, desmascarar, humilhar e destruir os conceitos teológicos, suas mentiras, seus enganos de seus filhos, de seus discípulos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações. Eu tremo diante desse texto. E Jesus está dizendo: ela enganou vocês, mas a mim não, porque eu conheço os corações. Mas ao restante em Tiatira, por favor, diga restante. Deus sempre tem os restantes. Deus sempre tem uma sobra. Deus sempre tem os remanescentes. Deus sempre tem os rabiscos. Aos restantes aí nessa igreja, que não se submetem à doutrina dela e não conheceram as profundezas de Satanás, que segundo estudiosos era a submissão à imoralidade sexual. Outra carga não vos porei, porque já sofriam. O que tendes retende. Está falando da doutrina do evangelho. E ao que vencer, eu vou lhe dar poder sobre as nações. O que Jesus está dizendo é: escute pastores, escute líder, escute igreja. Não se submeta aos falsos profetas. Não temas as profecias das falsas profetisas. Porque se você guardar minha palavra pura e cristalina, eu vou te dar as nações. Você não precisa das inovações das falsas. E pelo amor de Deus, antes que algumas irmãs se sintam ofendidas, se tem a falsa, é porque tem a verdadeira. A falsa Jesus desmascara, as verdadeiras Jesus sustenta. As falsas, Jesus diz: eu vou colocar doente, ferida, calada na cama, humilhada. Mas as verdadeiras, ele diz: eu abro a porta, eu lhe darei as nações. Ah, meu Deus, aleluia. Ao que vencer, eu lhe darei as nações. Vença, vence, igreja. O que ele está dizendo é: persevera com a palavra pura, persevera com a doutrina cristalina, persevera com o poder do Espírito Santo. Porque um dia a igreja que é rejeitada nas nações vai governar as nações e as regerá com vara de ferro. Isso não quer dizer que a igreja vai simplesmente ferir as pessoas, mas quer dizer que a igreja terá um governo inquebrável. A igreja terá um governo eterno com Jesus. E as nações serão quebradas como vasos de oleiro. Jesus está dizendo: se as igrejas perseverarem, se as igrejas locais se unirem na doutrina do evangelho, um dia as nações vão se submeter a elas, vão ser quebrantadas, humilhadas, reconhecendo o governo dela. Vocês sabem que há estados nos Estados Unidos que não se pode evangelizar. Eu vi um jovem sendo preso em Portugal porque tentava cantar hinos evangelísticos numa praça pública.
Eu estive na Suíça e os pastores me disseram como é complexo hoje, o berço do protestantismo, o berço da reforma, como é complicado hoje ter uma licença para se abrir um ponto de pregação e anunciar o evangelho. Na África, Ásia, quantas igrejas queimadas, destruídas, porque tem missionários tentando pregar o evangelho. Eu já preguei aqui no Brasil mesmo, principalmente no Nordeste. Enquanto eu pregava num caminhão, numa cruzada evangelística, pessoas passando na rua e jogando fezes nos obreiros em sacos plásticos. Cala a boca, crente. Não sei se vocês sabem dessa realidade. Meu Instagram hoje está bloqueado em 27 países. Discurso de ódio. E eles mandam a lista dos motivos porque o Instagram foi bloqueado. Eu pregando contra, à luz da Bíblia, a homossexualidade, o adultério, o comunismo e a ideologia de gênero. Estou há 90 dias bloqueado no Facebook, porque eu fiz um texto contra 1000 pessoas que se reuniram na Alemanha e ficaram latindo como cães em busca de direitos. Sabe qual direito eles querem? Ter a possibilidade, a liberdade de fazer sexo com animais, porque eles se identificam com os cães. Ai, irmão, a cada dia que passa, o cerco se fecha nas nações, para que a igreja não cresça, para que a igreja não anuncie o evangelho. Mas olha a promessa: aquele que vencer, eu lhe darei poder sobre as nações. Aquele que vencer vai reger as nações com vara de ferro. Ou seja, não vão quebrar a autoridade da igreja, não vão quebrar o governo da igreja. A última e melhor promessa está no versículo 28: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ah, irmão, quer ver que você vai entender? Malaquias capítulo 4. Para os judeus, Jesus vem como o sol da justiça. Mateus capítulo 5, João 1. Para os ímpios, Jesus é a luz do mundo. Mas para a igreja, ele disse: eu sou a estrela resplandecente, eu sou a estrela da manhã. Não entendi, pastor. Eu vou lhe dar a resplandecente estrela da manhã. Por trás dessas palavras, Jesus está dizendo: seu maior presente sou eu. A última promessa é essa: igreja, você tem a mim. E eu posso ser ousado mais um pouquinho. Em todas essas promessas que lemos aos vencedores, é Jesus que está nelas. Quem é a árvore da vida da igreja senão Jesus? Quem é o maná escondido da igreja? Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem é a estrela da manhã, senão a estrela inapagável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Fica em pé, igreja. Fica em pé, obreiros. Guarde essa palavra no seu coração. Na eternidade, a nossa maior promessa, o nosso maior galardão se chama Jesus. Senhor, obrigado pela sua igreja. Obrigado porque suas promessas nos incentivam. Ao que vencer, dar-lhe-ei o acesso à árvore da vida.
Ao que vencer, lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer, lhe darei a estrela da manhã. Ao que vencer, lhe darei um novo nome, um maná escondido e a prova da sua justificação. Tudo isso está em ti, Jesus. Prova para esse obreiro, Pai, que o maior presente do Senhor para ele naquela igreja é a sua presença. Mostra para ele no coração dele, Jesus, ele já é vencedor. Essa profetisa já é uma vencedora, porque já tem Jesus naquela igreja, já tem Cristo no seu ministério. Se Ele é o centro, se Ele é o Deus que é bendito e adorado, sua igreja tem tudo de que necessita. Ela tem Jesus. Aplauda o Senhor, glorifique-o, Ele é a nossa maior recompensa. Obrigado, pastor. Aleluia.